você acordar. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria. Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos aqui mais uma vez juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Quem gosta ou obsessor, se livra da coisa grudenta. Bem, nós terminamos o capítulo da Lei da Liberdade e nós temos ainda no finzinho o resumo teórico da motivação das ações do homem. Então não é exatamente uma pergunta, né? É uma discussão do Kardec que vai então dar consistência à doutrina do Espiritismo. Então a gente vai pular esse último item e vamos para o capítulo 11, onde continua a dinâmica perguntas e respostas. Capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. São 4 itens. Item 1. Justiça e Direitos Naturais. Questão 873. O sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Resposta. Tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça que entre os que muitos sabem. Questão 874. Se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os homens a entendam de maneiras tão diferentes e que um ache justo aquilo que parece injusto para outro? Resposta. É que frequentemente aí misturam paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Questão 875. Como se pode definir a justiça? Resposta. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Na mesma questão, Kardec pergunta: o que determina esses direitos? Resposta. 2 coisas os determinam: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso dos conhecimentos. Vede de vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos da Idade Média. Esses direitos antiquados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. Aliás, ele não regula senão certas relações sociais, enquanto que, na vida particular, há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do Tribunal de Consciência. O Tribunal da Consciência, né, talvez o mais severo de todos, né? Questão 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Resposta. O Cristo vô-la deu. Desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um dever respeitar seus direitos, na incerteza
do que deve fazer em relação ao seu semelhante em uma dada circunstância. O homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele em circunstância semelhante. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro que sua própria consciência. Aí o Kardec faz uma consideração. O critério da verdadeira justiça é, com efeito, desejar para os outros o que se desejaria para si mesmo, e não desejar para si o que se desejaria para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural querer um mal para si, tomando seu desejo pessoal por modelo ou ponto de partida, se está certo de não se desejar jamais senão o bem para o próximo. Em todos os tempos e em todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã tem sido tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Questão 877. A necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? Sim, e a primeira de todas é a de respeitar o direito de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa de represálias e é isso o que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Questão 878. Podendo o homem iludir-se sobre a extensão dos seus direitos, o que pode lhe fazer conhecer o limite? O limite do direito que reconhece ao seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e reciprocamente. Aí o Kardec continua na mesma questão. Mas se cada um se atribui os direitos do seu semelhante, que se torna a subordinação para com os superiores. Não é a anarquia de todos os poderes? Aí vem a resposta. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de um limo mais puro que os outros, e todos são iguais diante dele. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu parecem com suas instituições. De resto, cada um percebe bem sua força ou sua fraqueza e saberá ter sempre uma espécie de deferência para aquele que a mereça pela sua virtude e sua sabedoria. É importante destacar isso, a fim de que aqueles que se creem superiores conheçam seus deveres para merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for dada à sabedoria. Questão 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Resposta. O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então aqui termina esse item. Vamos fazer algumas considerações. Primeiro, é notório, né, que quando você fala de praticar a justiça, a gente logo vem na questão de que não vai fazer para os outros o que você não quer que façam para você. Tudo bem. Então, se você andar sempre nessa regra, você não vai ter pelo que ser julgado, né? Nem pela sua própria consciência, nem pelos seus, os seus compatriotas ali, né? Então, esse aí é o primeiro
passo que a gente tem que ter sempre, tem que dar sempre, né? Agora veja aqui, quando você tem situações de avaliar com justiça as outras pessoas, a gente tem que considerar isso muito, mas muito. Porque veja, as pessoas podem agir com uma grande maldade na defesa do mal, né? E com muita astúcia na defesa do mal. A gente passa hoje, né, então nesse dia de hoje, a gente passa por um absurdo de a gente escutar na televisão que aqueles que fazem discussão sobre o futuro do país no Congresso Nacional pedirem anistia a um crime horrendo que aconteceu no dia 8 de janeiro, né, de 2023. Aquilo foi horrível. Por que foi horrível aquilo? Congressistas, partidos inteiros, pessoas que deveriam estar ali pensando na ordem, na justiça, pensando no desenvolvimento do país, apenas olham para seus próprios umbigos, querendo defender uma ideia absurda de anistia para aquelas pessoas que foram praticar uma barbárie e agrediram com violência tantas e tantas pessoas. Não foi uma invasão, como se quer dizer, tranquila. Mesmo que fosse, tem que pagar pelo que ele faz. Tem que haver uma punição, tem que haver uma censura, né, moral para aquela pessoa, para que ela possa entender a coisa errada que ela praticou. Não adianta falar, você tá feio, você fez coisa feia, né? Não, não é isso. A pessoa vai ter, obviamente, por sua ação, uma reação que a natureza vai impor àquela pessoa. Acredite nisso ou não, pouco importa a pessoa acreditar ou não, isso vai acontecer. É lei da natureza. Mas cabe ao homem censurar aquela pessoa da sua liberdade entre os seus semelhantes. Então ela tem que ter sim a punição. A justiça dos homens não pode ser deixada de lado. É claro que nós não estamos como diz aqui o Espírito, em épocas passadas onde todos seriam enforcados, apedrejados, depende da região, né? Guilhotinados, né? Se fôssemos da França. Né? Não precisa isso. Mas essas pessoas precisam pagar, precisa ter uma punição. Como é que pode pessoas que estão na direção, representando o povo, representando a moralidade, está dentro do Congresso, pedir anistia, gente? Então, pedir anistia, por mais sofisticado que sejam as falas das pessoas, é sim um trabalho pelo mal. E o mal é persuasivo, né? Então, é trabalhar pelo mal. A gente tem que ficar sempre muito atento para que, se o Brasil tem a pretensão de continuar como uma nação unida e crescer e todos serem unidos, formar realmente uma nação unida, como mais ou menos é, né? Essas barbáries têm de ser punidas. Então, não tem essa língua de anistia. Outra coisa, pensando em questões pessoais, né? Toda pessoa que tenta agir de forma persuasiva, determinando o que as outras devem fazer, já não é tão justo, né? Ainda mais quando as pessoas fazem isso através de mentiras, através das chamadas fake news, né? Tentando desconstruir um pensamento, né? Tentando desconstruir uma linha de filosófica ou religiosa que seja, por conta de mentiras, fantasias. O que está em jogo ali é apenas e tão somente o orgulho daquela pessoa que faz isso, não é? Está ali em jogo a vaidade daquela pessoa, o desejo de ser
superior aos demais. Então é muito ruim que isso ainda esteja aqui na nossa sociedade. Devemos o quê? Fazer a justiça. E fazer uma justiça de banimento. Né? Aquilo que não te faz bem, você deve rejeitar. Então é assim que tem que ser com essas pessoas. Deve sofrer a rejeição. Talvez essa seja a melhor punição para que a pessoa entenda o seu lugar dentro da sociedade, a ser rejeitada pelos seus pares. Bom, deixa seu like, né? Divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, convide seus amigos para serem inscritos no canal, se inscreva se você não for inscrito, né? E vamos aí divulgar as verdadeiras mensagens dos Espíritos, tá bom? Vejo você no próximo episódio. Vejo você no próximo vídeo. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria. Mágoa, tristeza e rancor